E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui do O Diário de um Universitário em Direito. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é, assim, a base de tudo no direito penal: a teoria da pena. Para quem está começando agora, pode ficar tranquilo, esse nosso resumo aqui é o pontapé inicial perfeito para entender o assunto. E olha, antes da gente começar pra valer, já vou pedir aquela força, né? Deixa o like, se inscreve aqui no canal porque isso ajuda demais a gente a continuar esse trabalho. A ideia do canal é justamente essa: veteranos que já passaram pela matéria ajudando quem tá chegando agora. A gente sabe como a vida é corrida, então esse formato foi pensado para otimizar o tempo. Dá para ouvir e fixar o conteúdo dirigindo na academia, no trabalho. É uma forma super prática de não perder o ritmo dos estudos, pode acreditar. Bom, vamos começar pelo começo, né? Para entender direito penal, a gente precisa primeiro entender as regras do jogo. E os princípios da legalidade e da anterioridade são o alicerce, a fundação de todo o sistema. O primeiro é o princípio da legalidade. A ideia aqui é simples, mas é muito, muito poderosa. Uma conduta só vai ser considerada crime se tiver uma lei criada formalmente que diga isso de forma clara e, mais importante, antes do ato ter acontecido. É isso que nos dá segurança jurídica. Ninguém pode ser pego de surpresa com uma acusação por algo que nem era ilegal na época. E essa frase que está aí na tela, bom, essa é um mantra do direito penal brasileiro. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Se for para memorizar uma única coisa de tudo isso, que seja essa frase. Ela é o coração de tudo. E como uma consequência lógica, a gente tem o princípio da anterioridade. Ele vem para reforçar a ideia. A lei que define o crime tem que existir antes do fato ter sido cometido. Uma lei penal não pode, de jeito nenhum, voltar no tempo para punir alguém. Simples assim. É a nossa garantia contra qualquer tipo de arbitrariedade. Certo, agora vamos avançar um pouquinho e aprofundar. O foco agora muda para um conjunto de princípios que olham diretamente para a pessoa que cometeu o delito. A gente vai ver como a punição tem que ser aplicada de forma justa para ela. Primeiro, o princípio da personalidade, que o pessoal também chama de intransmissibilidade. É bem direto ao ponto. A pena é pessoal, ou seja, ela não passa da pessoa do condenado. Ela não pode ser transferida para a família, para os herdeiros, para absolutamente ninguém. Por exemplo, se alguém é condenado a pagar uma multa e morre, essa dívida não passa para os filhos. Acabou ali. A responsabilidade penal é única e exclusiva de quem cometeu o ato. Logo em seguida, a gente tem a individualização da pena. Esse princípio aqui proíbe aquelas penas padronizadas, sabe? Tipo, tamanho único, que serve para todo mundo. A justiça exige que cada pena seja ajustada, como se fosse uma roupa feita sob medida para as particularidades do crime e principalmente do criminoso. É aquela história de dar a cada um o que lhe é devido, sempre considerando todas as circunstâncias do caso. Ok, agora vamos falar sobre os freios. O Estado tem o poder de punir, a gente sabe disso, mas esse poder não é infinito, não é ilimitado. Os próximos princípios que a gente vai ver funcionam como rédeas, sabe? Eles garantem que esse poder todo seja usado com muita cautela e com muita justiça. O princípio da intervenção mínima diz que o direito penal é a ultima ratio. O que isso quer dizer? Que ele é o último recurso. Pensa nele como se fosse a ferramenta mais pesada, mais poderosa na caixa de ferramentas do Estado. Ela só deve ser usada quando todas as outras ferramentas mais leves, como o direito civil ou administrativo, já falharam em resolver o problema. E aí, de mãos dadas com ele, vem o princípio da proporcionalidade. A pena que é aplicada precisa ser proporcional à gravidade do crime. Não faz o menor sentido aplicar uma pena de prisão de 30 anos para um furto simples, certo? Pois é, esse princípio busca exatamente esse equilíbrio, uma retribuição que seja justa pelo crime, mas sem exageros e pensando também em evitar que novos delitos aconteçam. Ok, agora uma pergunta que, nossa, sempre aparece em prova e confunde uma galera. Intervenção mínima, fragmentariedade, subsidiariedade, parece tudo a mesma coisa, né? Mas não é. Então vamos organizar essas ideias de uma vez por todas para não ter mais dúvida. Olha só que interessante esse quadro e como tudo se conecta. A intervenção mínima é a ideia geral, é o princípio mãe. A fragmentariedade e a subsidiariedade são, na verdade, as formas como esse princípio é aplicado na prática. A fragmentariedade responde à pergunta o que o direito penal protege, só os bens mais importantes da sociedade. Já a subsidiariedade responde quando que ele atua, só quando os outros ramos do direito não deram conta. Então um seleciona o que proteger e o outro define quando agir. Bem mais simples assim, né? Certo, passamos por bastante coisa. E para garantir que tudo ficou bem amarradinho, vamos fazer aquela revisão rápida dos pontos mais importantes. Agora é hora de consolidar o conhecimento. Então, vamos lá. O que é crucial lembrar?
Legalidade precisa de lei prévia, clara. Pessoalidade, a pena não se transfere para ninguém. Individualização, cada caso é um caso, a pena é sob medida. Intervenção mínima, direito penal é sempre a última opção na mesa. E, por fim, proporcionalidade, a pena tem que ser justa e equilibrada com o crime. Guarda isso, é fundamental. E para a gente fechar, vou deixar aqui uma provocação para a gente pensar um pouco. De todos esses princípios que a gente viu, que são a base de um sistema penal justo, qual deles parece ser o mais desafiado, o mais desrespeitado no dia a dia da justiça brasileira? Deixa a opinião aí nos comentários, vamos continuar essa discussão por lá. E é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar este resumo até aqui. A gente espera que tenha ajudado a clarear as ideias. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos, hein? Até a próxima!